Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro Privilégio Sagrado, da Kay Warren. É um livro de 2017, da editora Mundo Cristão, que tem 12 capítulos e 273 páginas, no qual a autora, de uma forma muito sincera, humilde e honesta, apresenta a vida dela, né, os 45 anos que ela trabalha no ministério, contando como é ser esposa de pastor. Os altos, os baixos, os momentos bons, ruins. Ela cita na introdução que a maioria dos livros sobre esposa de pastor não são honestos o suficiente e focam demais no ponto positivo e não revelam o ponto negativo. E ela é totalmente honesta ao apresentar pontos positivos e negativos, ao contar histórias de vida dela de sucesso e de fracasso, ao falar tanto do crescimento da igreja dela quanto do suicídio do filho dela, dos problemas de pornografia que ela teve, das brigas intensas que ela teve com o marido dela. Então é um livro que eu achei muito legal e honesto para você entender essa perspectiva. É claro que é escrito por uma mulher, né, uma pastora nos Estados Unidos, então algumas coisas são mais da cultura norte-americana, mas no geral o livro se aplica muito bem a outras culturas, ao Brasil, por exemplo, também. Então, resumindo os capítulos, no capítulo número 1, chama A História de uma Garota de Igreja. Ela conta assim sobre a infância dela, como ela cresceu sendo filha de pastor, né? Então ela era filha de pastor, ela casou com um pastor, ela teve filhos que são pastores, a cunhada dela é pastor também, então tem muitos pastores na família, ela conta muitas histórias assim, muito interessante. Número 2, chama Compartilhe o Sonho, em que ela fala da importância do marido e da mulher compartilharem o ministério pastoral, que não é só uma coisa do marido, mas que a esposa tem um papel fundamental, né? Os dois são um time e que a esposa tome consciência de que a pessoa mais importante para o marido é o pastor, é a esposa. Não é o conselho pastoral, não são os seus estudos, não são nada, nenhuma outra pessoa, mas é ela. E depois ela fala também como ajudar os filhos a vestir a camisa da igreja, né? Assim, a também trabalhar juntos com esse time de família. Capítulo número 3, aceite quem você é. Então ela fala sobre você ter convicção de que você é uma pessoa comum, que você é uma pessoa capaz e que você é uma pessoa segura. E foi assim que Deus te fez e isso é uma coisa muito boa e especial. Aí o capítulo número 4, ela fala sobre adapte-se às mudanças. Né? Então ela fala o crescimento da igreja tem seu preço. Algumas coisas você vai precisar abrir mão durante a sua vida como esposa de pastor e alguns novos sonhos vão vir no meio do caminho. E o importante é você saber qual voz você está ouvindo. Né? Você tem que saber responder essas perguntas antes de poder assumir novas coisas na igreja ou de abrir mão de coisas. Isso usa as minhas características pessoais de uma forma boa? Eu estou dando voz a quem ao assumir esse ministério? A Deus ou a pessoas? Eu tenho condições de orar suficientemente por esse grupo que estou assumindo responsabilidades? Aí o capítulo número 5 é ajude seus filhos a sobreviverem e a se desenvolverem. Então ela fala sobre mostrar para seus filhos que Deus os ama de forma incondicional, deixar que seus filhos cresçam, dar liberdade para eles crescerem e se tornarem maduros e independentes, e lembrar eles de que o cerne da sua fé consiste em ter fé, em crer, mesmo que eles não entendam tudo. Capítulo número 6 chama Compartilhe a Vida. Ela fala sobre a importância de você descer do pedestal, de você não se achar mais do que as outras pessoas, de você usar a sua vida como exemplo para outros e de você buscar amizades cristãs. Capítulo número 7 chama Cuide-se de si mesma. Ela fala sobre 4 coisas importantes na vida de toda esposa de pastor. Uma delas é você cuidar do seu corpo, você comer bem, dormir bem, se exercitar. Número 2 é sua vida interior, sua resiliência, né? Você cuidar do seu relacionamento com Deus. Número 3 é observar o dia de descanso. Então, ter um dia semanal onde você não pensa na igreja, onde você só descansa a tua mente. E número 4, criar uma rotina revigorante que te dê alegria no seu trabalho. Capítulo número 8 é sobre
valorize fases e momentos. Né? Ela fala sobre para você evitar o esgotamento, para você conseguir sempre se renovar na vida. Ela fala sobre você aprender os ritmos espontâneos da graça de Deus, para você entregar sua agenda diária a Deus e para você se adaptar à fase em que você está vivendo. E mais um ponto, número 4, aproveitar cada momento da sua vida. Não esperar pela perfeição, mas aproveitar o que você está vivendo hoje. Capítulo 9 é sobre proteja a sua vida pessoal. Então ela fala que como uma família muito famosa, né, eles falam que 10% da região onde eles moram, dos habitantes, pertencem àquela igreja. Então o marido dela, o Rick Warren, já vendeu milhões de livros, é um pastor super famoso. E ela fala que então tiveram muitos problemas nessa vida pessoal e pública deles, né? E importante ela fala duas coisas, né? Com a graça de Deus, aceite a perda da privacidade, por um lado, mas, por outro lado, também busque uma vida integrada. Saiba dizer não. E, basicamente, ela se baseia muito nesse capítulo em 2 Coríntios, capítulo 9. O capítulo 10 é sobre lide com críticas, né? Há tanto as críticas de que vêm de dentro da igreja, quanto as críticas que vêm de fora da igreja. Então, ela fala, deixe os resultados na mão de Deus, seja agradecida pelo lado positivo do ministério e pratique o perdão radical. O capítulo número 11 é sobre adote uma perspectiva eterna. Então, ela fala sobre o seu propósito e sua perspectiva, como isso deve estar focado na eternidade e não nessa terra. Ela cita 2 Coríntios 5:9. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Esse é o propósito de vida dela. E o último capítulo, capítulo 12, é sobre terminar bem, né? Ela cita muito aqui os heróis da fé de Hebreus capítulo 12, falando como que lá cita os heróis anônimos. Alguns têm nome e alguns não têm nome. Então, como muitas pessoas terminaram bem a vida e foram heróis, mesmo que não receberam talvez o reconhecimento por isso. Então, nós devemos viver não em função da aprovação de pessoas, mas pela aprovação de Jesus Cristo. Esse é o resumo do livro. Muito obrigado por seu tempo, por ouvi-lo aqui. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade e eu pretendo te ajudar. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.